Insônia deve ser o filme do Christopher Nolan que é menos conhecido, menos analisado também. E, de fato, o filme é mais cronológico, por exemplo, é um mistério policial, de crime que parece mais linear, comum. Entretanto, vale dizer ainda que tem vários flashbacks, não foi o Nolan, de fato, que escreveu todo o roteiro desde o começo, né? Ele estava vindo para Hollywood e oferecendo, conseguiu com alguns dos seus amigos que ele fosse promovido para dirigir o filme, né? Então, de fato, não é aquele filme tão famoso, por exemplo, Amnésia, que antes, que era um filme independente, era mais famoso, por exemplo, mas ele, ao mesmo tempo, por mais que possa parecer, então, esse filme que é menos conhecido, eu não acho que é o pior do Nolan, tá? Vale dizer, inclusive, eu quero aqui analisar o filme mostrando que ele tem ensinamentos morais para nós muito claros, né? Apesar de parecer simples, na verdade, o Nolan, por exemplo, mudou o roteiro, mesmo que não tenha sido acreditado como roteirista, ele mexeu um pouquinho no roteiro do filme, ao mesmo tempo ele mudou o filme que era inspirado no filme europeu com o mesmo nome, então mudou vários pontos da história e não teve crédito por isso, mas a história tem vários pontos morais úteis para nós como um todo, né? Então, basicamente, você deve já conhecer pelo que você viu do filme ou não, são dois parceiros policiais de Los Angeles que vão para o Alasca, enviados de modo inesperado, de um dia para o outro, para investigar esse crime que era estranho naquele local. Um crime de fato brutal, né? E então, o Will Dormer, então, que era justamente o Al Pacino, o personagem principal da história, ele é enviado precisamente para... bom, ele era uma pessoa experiente de Los Angeles, portanto, né, ele tinha uma vida inteira lidando com crimes, com pessoas que de fato eram criminosos, e ele tem até cicatriz, né, no pescoço, por exemplo, ou seja, uma vida inteira lidando com o mal e prendendo bandidos, por assim dizer, né? Tem todo um trabalho de uma vida por trás daquilo, colocando pessoas ruins na cadeia, né? E ele é levado então para esse ambiente, que depois a gente vai ver na cena do crime depois, névoa, né, um ambiente que pode ser depois moralmente ambíguo ou não. E o Nolan quer mostrar para a gente nesse momento, então, a complexidade que pode existir na mente humana, com situações morais que são difíceis, por se dizer. Que é até uma coisa que ele faz em vários filmes. Eu vou colocar aqui no card na tela, que eu analisei de temas das obras que são relevantes, já está bem claro nesse filme também, esse momento em que a ambiguidade moral pode parecer difícil de pensar o que é correto ou não. Mas, claro, ele vai mostrar, achar algum caminho para isso ao longo do filme, né? Então, o que acontece ao longo da história é que seu parceiro iria delatá-lo para os assuntos internos da burocracia de Los Angeles, e então Will Dormer podia então perder o trabalho de sua vida inteira por conta do seu parceiro, né? E seu parceiro, naquele momento da névoa, né? Ele achando que então tinha pegado o bandido e ia atirar no bandido, acaba atirando no seu parceiro, que acaba falecendo. E ele não sabia, não tinha certeza, portanto, do que havia ocorrido. O que acontece, entretanto, é que logo depois o Will Dormer, o Al Pacino, então, acaba cobrindo os rastros do seu possível crime, não é? Ou seja, antes ele tinha ambiguidade moral, agora ele começa a se corromper conscientemente. Ou seja, ele se perverte, até que uma hora ele vai até vomitar. Que é somente quando ele simbolicamente introjetou o mal dentro de si, e então seu corpo reage mal, por assim dizer, né? Vai se corrompendo, ou seja, para se manter moralmente limpo, é difícil realmente. Você pode ir direto com fluxo, na inércia, todo mundo pensou, claro, que o Dormer não tinha feito aquilo. Ele só foi consentindo, não é? Ah, sim, isso aconteceu, Dormer? Acho que sim, foi assim. Ou seja, é difícil, de fato, se manter moralmente limpo. É necessário fortaleza, não é simples. Enquanto isso, então, ao longo da história do filme, a gente vai ver, acontece que o vilão, que havia, então, matado aquela moça, ele viu e percebeu que o Will Dormer havia então atirado de seu parceiro. E então depois ele começa a ligar para ele ao longo do filme, né, aquelas boas cenas bem feitas entre o Al Pacino e o Robin Williams, que é justamente o Walter Finch, o vilão, de um lado, do Will Dormer, e do outro tem a Hilary Swank, que é justamente a Ellie Burr, que simboliza também aquele policial jovem, que busca trabalhar bem, não é aquela pessoa inocente que quer fazer boa justiça. De um lado, então, a corrupção, do outro lado, a verdade moral objetiva que está entre o Will Dormer, portanto, né? E ele está nessa jornada ao longo do filme, então, de que ele vai tentar ou não separar a justiça com ou não a verdade objetiva, né? Então, ele é um homem que vai estar no Alasca, que não tem noite, está cercado de luz o tempo inteiro, mas ele é incapaz de ver a si mesmo com pureza, precisamente incapaz de ver a si mesmo com pureza, justamente porque não estava cercado de dubiedade moral. Ou seja, ele não tinha intenção, e aqui a jornada de buscar ter então um coração puro, uma intenção casta. Eu sei ou não sei justamente o que eu fiz. Ele realmente, a gente pode buscar, mas ter uma intenção casta, é isso, né? Eu sei ou não sei o que aconteceu nessa questão. E o filme vai mostrar então alguns elementos que vai ajudar a entender melhor o que o filme está querendo dizer. Então, por exemplo, logo o filme abre justamente
Eles chegando no Alasca após as geleiras, né? Então, bom, gelo quer mostrar logo esse lugar frio, isolado, né? Além da vida normal que eles tinham lá em Los Angeles, e a paisagem é bonita, bela, né? Parece um quê de isolamento, né? Mas as pessoas, como até fala muita Hilary Swank, a Ellie Burr, lá no Alasca, as pessoas acham então que elas podem ir para lá e fazer o que quiserem, como se fosse assim, poderia então criar a minha própria justiça, não é? Ou não. Bom, o que acontece então, quanto mais isolado, não quer dizer que você vai ficar distante da justiça da verdade, você está isolado, você vai ficar mais exposto a si mesmo, já que não tem barulho externo, correto? O que acontece então é que naquele ambiente que tem a pureza da paisagem natural, fica mais claro justamente a corrupção interior dos homens, que é justamente então o vilão do Walter Finch, que vai simbolizar de modo interessante aqui a pessoa completamente normal, um cidadão que não, aparentemente não está nervoso, né? O Robin Williams então interpreta muito bem esse vilão normal, mas que tenta justificar ou racionalizar o mal, por assim dizer, não é? Eu fiz aquilo, mas eu não queria, então de fato eu não sou culpado, não tenho que pagar pelo meu crime, não foi um crime, né? Ou seja, racionalizar a própria culpa sem assumir que os seus fatos foram de fato moralmente objetivos e errados, não é? Então o Dormer, à medida que ele vai então encontrando esse vilão, ele vai flertando com esse mesmo lado, porque ele tem medo de se corromper, ele tem esse medo de ser julgado porque ele atirou no seu parceiro, né? Toda a sua carreira iria cair como um castelo de cartas, ele fala em algum momento. Acontece que, então, nesse contexto, ele vai, por exemplo, até mesmo, simbolicamente, se afogar na podridão. Quando, por exemplo, ele vai forjar provas e vai atirar lá num cachorro que já tinha falecido, né? No corpo do cachorro, praticamente pegar uma bala falsa e misturar as balas, né? Ou seja, ele tenta colocar uma luva, mas se entranha naquela podridão, por assim dizer. Do mesmo modo, quando ele vai perseguir o Walter Finch, naquela cena bela também de um lago, onde tem várias madeiras por cima, está simbolizando justamente esse mundo sem um chão firme, de ambiguidade moral, onde de fato depois ele vai cair nessa água, está se deixando então afogar naquele ambiente, e claro, ele não consegue voltar para a superfície, porque ele está o quê? Quase com uma grande pressão em si mesmo, quando ele pode perder toda a sua carreira, lá pela investigação em Los Angeles, mas também de perder sua própria alma nesse contexto, né? Então esse ambiente claustrofóbico, a pressão muito aberta com as madeiras em cima dele, ele não consegue achar de modo de voltar a respirar livremente, não é? Então esse afogamento moral também está muito claro naquele momento, por exemplo, e ao mesmo tempo que depois, à medida que a luz é cada vez mais crescente, o filme vai aprofundando nesse drama de que não vai conseguir, portanto, dormir, ele sempre está querendo fugir. Por mais que o filme seja muito claro, é um noir invertido, né? Tem muita claridade, tem muita então a luz toda hora presente, que não tem noite. Em vez de então ele está querendo fugir para a escuridão a todo momento, né? Ele vai entrar em lugares escuros, quer o quarto escuro, mas não consegue. Ou seja, quer mostrar então que a luz sempre aparece. Ou então o filme até tem essa luz que não é aquela luz amarela brilhante, é uma luz fria que está meio que questionando o Dorman toda hora, não é? Você fez algo correto ou não fez algo correto, por assim dizer, né? Então, claro, nesse contexto, o Dormer passa 5, 6 dias e não consegue mais dormir. Imagina como, de fato, é todo esse problema de não conseguir ficar sem dormir, você não consegue pensar direito mais, não é? Então, ele sai apenas do não sei se atirei no meu parceiro ou não, para flertar e se aprofundar na escuridão. Então, o seu próprio quarto vira uma cela interior. Ele vai tentando tampar a luz, ou seja, porque a luz mostra a verdade, não é? A luz tira as trevas e mostra que de fato ocorreu ou não. Então a consciência dele vai pesando, vai tentando tirar aquela luz, mas não consegue. Por isso que ele não consegue dormir. Não é porque tem ou não tem luz, mas porque a consciência dele está pesada, por assim dizer, né? Ele tenta enganar a si mesmo, ou tenta ir para o caminho do vilão, e também pela camareira do hotel. A camareira do hotel, então, a um certo ponto, vai visitá-lo, porque está fazendo barulho, tentando tampar as janelas, não é? E acontece que ela também fugia de si mesma. Ela foi para o Alasca tentar seguir essa própria moral, não é? Eu estou fugindo de outra coisa que eu fiz no passado. Também simboliza justamente isso lá, de querer fugir da luz da verdade, que é o objetivo. Sempre menos luz, não é? Por assim dizer. E claro, até então, nesse contexto, o Dormer flerta literalmente com aquela jovem e com essa moral de fins que vão justificar os meios. Esse é um bom questionamento do filme, né? Será que os fins justificam os meios? Então ele fala até que ele está flertando, ele fala, eu acho que é isso, não é mesmo? E ele, a gente lembra do flashback do passado dele, quando ele, usando de novo aquelas luvas que toda hora aparecem no filme, ele de novo tentou plantar uma prova, uma cena de crime, de pessoa que era criminosa, aparentemente realmente, né? Ele julgava que era o criminoso verdadeiro, para que ele pudesse ir para a prisão. Acontece que com isso, como ele mesmo também fala no comecinho do filme, quando você cruza uma linha, moralmente correta ou não, você não consegue voltar daquilo.
Então ele se corrompeu já anos atrás. Então aquela luva não é suficiente, porque ele vai se entranhando, assim como no cachorro também, quando ele plantou as provas, ele deixou um sangue cair na sua camisa, não é? Isso toda hora aparece também no filme, simbolizando essa culpa na consciência dele. Daí ele fala, eu sabia que isso daqui ia voltar contra mim depois no futuro, não é? Ou seja, ele vai dormir com a moça camareira então do hotel, ele flerta com essa moral subjetiva, que não é verdade, vai pensando então, é como se fosse assim, justificar a minha, eu vou então racionalizar o meu crime, minha falha. Mas acontece que quando ele acorda depois, ele vai estar na pia, né, com a água, tenta limpar sua consciência, por assim dizer, ou tentar achar uma nova vida. A água de fato limpa como um todo, né? Então ele tenta acordar para a verdade, e quando ele volta na cama, a mulher está dormindo, ele pega o distintivo. Ele volta para o lado da justiça objetiva, por assim dizer, não é? Volta a ser um policial, e não à toa, então, que ele sai desse flerte com a corrupção moral e volta a querer ser um policial que busca o quê? Prender criminosos, uma ação, uma consciência objetiva, uma moral que é objetiva. Então, com isso, ele volta a tenta ligar para Ellie, da Hilary Swank, que estava buscando também a verdade, né? Está investigando o crime e sabia já que ele tinha tirado seu parceiro. E de modo interessante, então, ele vai confrontar o vilão, que tinha essa moral deturpada, e de fato ele consegue vencer, junto com a ajuda da Hilary Swank, da Ellie Burr, e o vilão simbolicamente afunda na escuridão. Então, quando o Will Dormer vê o vilão afundando, o Walter Finch, ele também vê esse lado dele negro saindo, deixando de lado, né, por assim dizer, vai para a escuridão, e ele sai da cabana, da escuridão, e vem para a luz, fora da cabana, ou seja, ele volta para o lado da luz. Então, a Hilary Swank, a Ellie Burr, vê justamente ele, e ela até pensa, inclusive, de modo interessante, em ajudá-lo a encobrir o que aconteceu, porque ele não sabia o que tinha ocorrido, né? Mas ele, que inclusive vale dizer, dormer em francês, em outras línguas também, quer dizer dormir, justamente, é o Will Dormer. Então ele consegue finalmente dormir, porque ele veio para o lado da moral objetiva, ele limpou a sua consciência, né, por assim dizer. E até mesmo isso está simbolizado justamente em uma frase que, a certo ponto, citando o próprio Will Dormer, a Hilary Swank, a Ellie Burr cita um momento, né? Que o policial bom não consegue dormir porque sabe que tem uma prova faltando no quebra-cabeças, e o policial ruim não consegue dormir porque essa consciência pesa. Então, como a gente citou aqui, ele não dormia porque a consciência dele estava pesada, porque ele estava num caminho moralmente errado, ele estava corrompido moralmente, ele consegue se limpar, se redimir no último instante. Então tem um drama claro da Ellie Burr, da Hilary Swank, então, que busca justamente como policial a verdade, mas tem que se fazer justiça encontrando a verdade. A justiça não é relativa, é uma justiça encontrar o que de fato ocorreu, dar a cada um que lhe é devido de acordo com o valor da verdade, sem se corromper. E é daí então que o Will Dormer, e vendo ela como sua discípula, por assim dizer, não é? Ele diz, não perca a si mesmo, don't lose yourself, em inglês no caso, né? Ou seja, nós vimos ali então o risco para a Ellie Burr, do seu herói idealizado, que era o Will Dormer, o Al Pacino, se tornar um vilão. Que também o Nolan faz isso muito claro depois no Batman, né, no Cavaleiro das Trevas. O risco então de você se corromper até um ponto que você, que antes era o herói, se torna o próprio vilão, por assim dizer, né? Então, como que isso ocorreu no filme? Quando o Will Dormer deixou de lado a vítima do crime, que ela era jovem, e passa a querer salvar a si mesmo, né? Daí que ele vai se corrompendo. Ou seja, ele sai dos outros para querer se salvar a si mesmo. Isso não é o caminho da verdade. Pelo contrário, a verdade é justamente quando você sai de si para os outros, né? E daí que vai querer fazer o bem para os outros, não importando o sacrifício próprio, ou abraçando o sacrifício próprio, por assim dizer, não é? Então, ou seja, por mais que eu queira ser um bom policial, fazer a justiça pode dizer que eu não posso cruzar algumas linhas da consciência moral. Eu não posso me corromper, como no caso do lado do vilão em Los Angeles, ele poderia ter plantado uma prova naquilo. Tem que saber que há limites muito claros para a moral e a consciência objetiva, né? Eu não posso cruzar essa linha, porque senão eu vou perder a mim mesmo. Eu não posso querer salvar algo externo e perder a minha própria alma, por assim dizer. Esse é o drama do Will Dormer, que também é o drama que eu falei do Batman, e também esse preço, por assim dizer, de querer fazer uma obra, cumprir o seu trabalho e corromper a si mesmo, então você perde a sua própria identidade. Que é também o que o Nolan faz no outro filme que a gente falou aqui já no canal, que é O Grande Truque. Vou deixar aqui também o card aparecendo, assim como também vou colocar o card do filme da Hilary Swank, que é Menina de Ouro, com Clint Eastwood, que eu também fiz análise aqui no canal, onde ela ganhou também o Oscar de melhor atriz, não é? E são bons filmes para você analisar também, caso queira ver a análise e ver os filmes, são bons filmes, de modo geral ou não. E pessoal, então é isso. Esse foi a análise do Insônia do Nolan. Vou colocar aqui nos comentários, se quiser colocar, pode colocar outros filmes para analisar, filme, dúvidas sobre o filme como um todo ou não. Muito obrigado e até o próximo vídeo, viu? Valeu!